Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre os novos chips da Qualcomm, o 4 Gen 1, o 6 Gen 1, o 7 Gen 1 e o 8 Gen 2. E nesse vídeo eu vou comentar sobre eles, não vai ter por enquanto um vídeo individual sobre eles, porque assim, não tem tanta informação sobre esses chips, né? Porque, por exemplo, não tem nenhum celular que foi lançado com esse chip que está sendo realmente vendido e tal, então é um pouco difícil de arranjar informação, então eu vou falar o que a gente tem disponível agora. Então, começando com a linha 400, né? É uma linha meio complicada, meio tensa. Porque é o seguinte, a Qualcomm ela resolveu fazer alguma tática louca de resolver fazer uns 400 muito caro. Uns Snapdragon 480, 480 Plus super caros. Vocês podem ver, Moto G62, estava tipo R$ 1.300. Então assim, ela resolveu melhorar muito a performance da linha 400, mas o preço não parece que seguiu a mesma linha. Ela parece que continua tendo aparelhos caros com esses chips. Inclusive a parte até engraçada, né? Que o chip intermediário básico da Qualcomm acabou virando 680 e 480 virou algo mais para uma linha mais intermediária. É uma coisa bem curiosa, mas vocês podem ver, só você olhar a CPU dele, o tipo de CPU. Mas enfim, eu queria comentar sobre o 4G, Gen 1, né? Então, o 4 Gen 1, o que eu posso comentar sobre esse chip? Ele evoluiu para o Cortex A78, né, 2 A78 e 6 A55. É uma melhoria de 27% em relação ao Cortex A76 do Snapdragon 480. Então, uma melhoria significativa, 27% é uma melhoria legal. GPU, a Qualcomm continua com a palhaçada de não falar a GPU. Dessa vez ela não fala nem o nome, nem o clock. Mas há de se pensar que vai ter o nível de uma Adreno 620 perto de um 765G da vida, porque a GPU anterior já era Adreno 619. Então, imagino que fique num nível de GPU desse. Ou seja, a gente tem um chip que está mais até para um 750G em desempenho. É aquelas doideiras da Qualcomm. E eu duvido que ele venha barato, tá? Mas se vocês querem saber o desempenho dele, provavelmente é isso. E suporta, assim, até memória UFS. Deve ter um 5G um pouco mais fraco. Eles devem ter alguns cortes de custo também, mas é um chip que para mim não faz muito sentido. Eu acho que a linha 400 era para ser uma linha mais barata. No final das contas, a linha 600 está ficando até mais barata do que a linha 400. É uma coisa estranha. Mas enfim, esse Snapdragon até que tem uma evolução ok. Vai ter 27% de melhoria na CPU, eu estimo que 10 a 20% de melhoria na GPU em relação ao 480. Isso é o que eu tô lendo baseado nas specs, né? Deve ter os números e tal, mas eles nem sempre falam bem a verdade. Aí vem o 6 Gen 1. Outro chip que não faz o menor sentido, porque ele usa a CPU do 778G, basicamente. E a GPU é mais uma GPU que eu tinha que ver teste. Não tem teste direito. É a Adreno 710. Historicamente, essa linha 10 não é boa nas GPUs. Historicamente, eles não tiveram GPUs legais. É só você olhar os 680, 665, eles são uma GPU bem abaixo da linha 700. Então, eu não boto muita fé nessa GPU. Mas pode ser que ela seja boa. Talvez perto de uma linha 700, sabe? Mas enfim, a CPU dele usa 4 Cortex A78 a 2.2 GHz e mais 4 A55 a 2 GHz. É basicamente o que o 778G usava. Só que com o núcleo Prime, no caso. Mas é basicamente o que o 778G usava. Então sim, teremos um 6 Gen 1 super mega potente. Na GPU não sei. Eu creio muito que eles vão fazer um celular meio desbalanceado. Acho que ele vai ter muita CPU e pouca GPU. Tá? Porque Adreno 710 normalmente não é um nome bom. Normalmente não significa coisas boas. Então, continuando nossa saga, né? Vamos pro 7 Gen 1. Lembrando que o que eu tô falando, assim, eu poderia ficar lendo o spec da Qualcomm e tal, mas quando a gente vê teste prático, as coisas vão mudar um pouco, a gente vai ver se de fato ele é bom, se de fato não é, o quanto é melhoria, né? Porque muitos dessas melhorias de desempenho, eles acabam contando eficiência energética, e isso nem sempre... E na prática isso daí não se reflete direito, então performance não é o que eles sempre falam, às vezes eles falam 35% de melhoria, mas tá, mas 20% é porque eles melhoraram a litografia, entende? Mas enfim, vamos pro 7 Gen 1. O 7 Gen 1 usa agora a Cortex A710 e o A510. É uma melhoria ok. Infelizmente a ARM não melhorou muito esses núcleos. Se você vê a melhoria de performance do A710 em relação ao 78, que é o que os 778G usava, não é muito grande, é de 10%. Então, novamente, vocês vão ver no 7 Gen 1 e no 8 Gen 2, não vai ter uma melhoria de CPU tão grande, pelo menos por parte de núcleo. Eles não são núcleos tão diferentes.
Aí a GPU é a Adreno 662. Essa a gente consegue ter uma ideia um pouquinho melhor do que ela pode ser. Por experiência, ela vai ser algo próximo da GPU do 865. Ela provavelmente vai ficar próximo da Adreno 650. É o mais provável. Eles falam que vai ter uma melhoria de 20%, mas a gente conhece um pouco o histórico dessa linha 642. Por exemplo, o 642 ele era uma GPU baseada no 855 com um clock mais baixo. Então ficava próximo da geração anterior. Acho que esse vai ser o caso. É uma GPU baseada no Snapdragon 888, mas um pouquinho pior. Então deve ser perto do 865 em desempenho. E CPU é como eu falei, eu não boto muita fé, porque eles só mudaram para o A710 e o A510. E subiram um pouquinho o clock. Então, de 10 a 20% é uma melhoria provável de acontecer, tá? Eu acho que é bem possível que aconteça isso. Mas não vai ser uma melhoria tão grande, tá? Porque, novamente, os núcleos da ARM não melhoraram muito. Aí vamos pro 8 Gen 2, que na minha opinião não muda muito pro 8 Plus Gen 1, mas muda pro 8 Gen 1. Por quê? Porque a Qualcomm mudou o processo de litografia para o processo da TSMC, que realmente parece ser tipo uns 30% melhor em eficiência. Então, aí vai ter uma grande vantagem. Mas quando a gente pega os núcleos, tipo, ele evoluiu a estrutura de núcleo de uma forma bem esquisita, né? Agora ele tá usando 3 A510, que eu me lembro não era algo que podia se fazer. Pelo menos quando a ARM anunciou, ela falou que você tinha que fazer um certo pareamento de núcleos, teria que ser 2, 2. Aí ele pôs 3. É estranho isso, porque o Cortex A510 ele tem uma forma de funcionar um pouquinho diferente. Ele deveria funcionar com compartilhamento de recursos entre núcleos, algo que os outros núcleos não faziam. Então ter 3 núcleos para isso é muito estranho. Mas tudo bem, a Qualcomm deve saber o que está fazendo. Aí a gente tem os núcleos de potência, né? A gente tem 2 Cortex X3, aliás, desculpa, um Cortex X3, 2 A715 e 2 A710. Então, beleza, a gente vai ter 5 núcleos de desempenho e 3 núcleos de eficiência energética, o que vai ser bem potente. Realmente vai ser uma CPU bem potente. Mas, novamente, a melhoria que o Cortex X3 e o A715 tiveram não foi muito grande. Então, pra vocês terem ideia, teoricamente a ARM fala que o Cortex X3 pode melhorar em até 22% e 11% em IPC, então imagino que não vai ser uma melhoria tão grande. Eu suponho que vai ser uma melhoria na casa dos 20%, 15%, por aí. Eles falam de 22%, mas com só 11% de melhoria de IPC. A gente tem o A715 que melhorou 5%. Então vocês podem ver que assim, os núcleos da ARM em si não melhoraram muita coisa. Eu acho que a CPU vai ser muito mais uma questão de uma combinação de você usar a litografia melhor, né, que é essa litografia da TSMC, junto a ter mais núcleo de potência, tendo 5 núcleos ao invés de 4 núcleos de potência. Mas eu imagino que ele não vai ser uma melhoria tão grande em relação ao 8 Plus Gen 1. O 8 Plus Gen 1 já era um chip com um clock mais alto em relação ao 8 Gen 1, com uma litografia boa, para você ter ideia, a litografia do 8 Gen 2 e do 8 Plus Gen 1, até onde eu sei, é a mesma. Então, na CPU não estimo melhorias tão grandes, mas tudo bem, 5 núcleos podem fazer uma melhoria legal. Então eu suponho que, novamente, na casa dos 20% de melhoria. Aí a gente tem a Adreno 740, a Qualcomm faz mágica, então não se surpreenda, vai ser uma GPU maravilhosa, vai ser uma melhoria bem relevante. E também ele está usando uma memória mais rápida, né? Ele vai chegar a usar o UFS 4.0 e memória RAM LPDDR5X, que também tem um clock bem mais alto. Então, uma melhoria ok. Parece ser um chip bem interessante, mas, novamente, fica a tristeza da ARM não conseguir melhorar direito os núcleos dela. Isso pode afetar negativamente o 8 Gen 2. Segundo a Qualcomm, até 30% de melhoria. É como eu falei, acho que os núcleos em si não são 30% de melhoria. Acho que o fato de você ter aumentado os núcleos de desempenho, isso sim pode aumentar bastante o desempenho. Agora, os núcleos em si não são tão melhores, tá? O tipo de núcleo, a arquitetura, o IPC não foi uma melhoria tão relevante. Mas GPU, a Qualcomm faz mágica com as Adreno. Então, para as Mali, não tem muito o que fazer. As Mali estão abaixo da Adreno, e sim, o próximo Dimensity vai ser pior que as Adreno em GPU. Na CPU, talvez não. Mas isso é tema para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Esse vídeo parece que tem muito achismo e tal, mas, bom, espero que vocês tenham entendido da onde que eu tirei as informações. E, tipo, basicamente, são processadores que mal lançaram, mal tem informação. Então, assim, eu poderia ficar passando ficha técnica deles e ficar falando, Qualcomm falou que melhorou tantos por cento, mas ela falou que melhorou tantos por cento. Não sei o quão relevante isso daí seria, sabe? Isso daí é só você vê lá a notícia
Então eu dei um pouco da minha opinião sobre esses lançamentos também, espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau!